Bom, bora lá. Acho que tá dando certo por aí. Vídeo de revisão para o conteúdo, para o primeiro conteúdo de filosofia no nono. Nós passamos por um mês aí de recesso, né? Não sei se eu cheguei a perguntar no tarde ou não, cheguei a perguntar. Então vai servir para as duas turmas do nono ano essa revisão aí em relação ao primeiro conteúdo. Qual o primeiro conteúdo, né? Aquele que nós discutimos a questão de introdução à filosofia política. Bom, bora lá, é um vídeo curto, mas espero que seja útil. A gente começa como, né? A gente começa já discutindo de que qual é o conceito de política, né? Lembre que esse pole aí, né? Vamos dizer, esse radical, esse pole de política, né? Ele tem uma referência muito mais profunda do que a gente pode esperar, né? Não é só uma referência no sentido de que é uma palavra, uma mera palavra. Esse poli faz referência aos vários, né? É por isso que politeísta é aqueles que tem vários deuses, né? Politécnico é aquele cara que tem uma formação em mais de uma técnica. Poliglota é o sujeito que fala mais de uma língua. Esse poli, quando a gente faz esse poli, né? Poliglota, politécnico, politeísta, é sempre essa referência a mais de um, a vários. Então, política no grego tem justamente apresenta esse radical. Não é uma coisa da unidade, é uma coisa da pluralidade. Quando a gente está falando de política, a gente sempre está falando de um conjunto de pessoas ou de problemas que acarretam para um conjunto de pessoas. Exemplo básico. Porque o buraco na sua rua não é um problema ético, é um problema político. Porque o buraco na sua rua não afeta só você. Não é como se o prefeito tivesse com raiva de você e deixasse aquele buraco porque ele está com uma birra com você, não. O buraco na sua rua é um problema político. Por que é um problema político? Porque é um problema social. Todo problema político é um problema social, porque é quase como se fosse consanguíneo, né? Toda vez que a gente está falando de um problema que acarreta a mais de uma pessoa, a um grupo de pessoas, esse é um problema político. Esse é um problema que é dado à sociedade. Mas se a gente fosse definir um conceito para a política, né, seria muito basicamente, né, a arte de governar e de gerir o destino do Estado. A função da política, pelo menos desde o que a gente conhece da Grécia Antiga, né, para hoje, é justamente a ideia de que a política tem o papel de fazer, né, a política é esse papel de fazer, né, uma organização, um gerenciamento do poder estatal, né? A questão, por exemplo, da receita da cidade, né? Da receita do Estado, o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, da segurança, da proteção das fronteiras, da educação, do saneamento, da saúde, das culturas. Isso tudo passa por um gerenciamento político, né? Então, se fôssemos cravar um conceito básico, né, seria o que é política é a arte de gerir, de governar e de gerir o destino do Estado, os rumos do Estado, né? Bom, podemos abraçar esse conceito, né? Mas também não podemos esquecer que esse não é um único conceito, né? A política é uma palavra de muitos significados, até porque nós vemos que não é uma coisa de fácil assimilação. Política é daqueles fatos que todo mundo conhece a palavra, mas ninguém sabe muito bem falar sobre aquilo, né? Então a gente tem uma discussão imensa aí, né? Porque você pode definir política como a ciência do Estado, a ciência do poder, o espaço de resolução do conflito. Tem esse monte, essa pluralidade de variações aí, né? Do que é que a gente pode ou não entender por política, sabendo que, né, dependendo de onde você estiver, de qual polo do conhecimento você estiver, aquilo vai ter um significado diferente, né? Aquilo vai ter uma definição diferente, vai ser um problema diferente. Como nós estamos tratando dentro da filosofia, né?
nós queremos entender a política aqui não no sentido, por exemplo, da ciência política. Qual o sentido da ciência política, né? É o sentido, por exemplo, não da normatividade. A ciência política pode fazer normativo? Pode fazer normatividade. Mas a ciência política é uma ciência. Enquanto ciência, tem todo esse aspecto da empiricidade, do estudo, da observação dos fatos, da política não como ela deveria ser, mas como ela é. Olha o choque, né? Maquiavel, né? Maquiavel tá lá na raiz, né? Onde é que nasce a ciência política? Com Maquiavel, né? Maquiavel vai fazer esse corte, né? Ele vai separar. Os antigos faziam essa junção, né? A política andava sempre muito perto da ética, né? Então era sempre a filosofia política está aqui. Como é que a política deveria ser? Isso é filosofia política. Como a política é, isso é ciência política. Cabe aos cientistas políticos não fazer lucubrações de como é que deveriam viver. Pode fazer? Pode. Mas, inicialmente, a função deles é justamente entender sem juízo de valor, porque é um cientista, sem juízo de valor, entender esse processo da ciência política, entender o processo do funcionamento político. Como é que funciona, por que os deputados fazem isso, por que acontece aquilo. Isso é a função da ciência política. É a descrição do funcionamento. Nós estamos querendo entender a política a partir da filosofia, como um dos fundamentos da filosofia. Então aqui a gente não está discutindo, por exemplo, como é que funciona o partido, ou sei lá, como que ocorreu as eleições. Não, isso são temas transversais, podem aparecer, mas não é o foco do problema, né? O foco do nosso problema é como é que deveríamos viver em sociedade. Platão vai dar uma resposta. Uma sofocracia, né? A gente viu isso em sala. Mas assim, não só ele, né? Nós vamos ter toda uma graduação a partir de Platão que vai tratar a política sempre do ponto de vista eu ia falar idealismo, mas bora lá, de uma posição de um idealista da coisa, né? De uma posição do normativo, de como deveria ser. Então esse é mais ou menos o nosso foco, né? Enquanto estudante de filosofia preocupado com a política. Mas não podemos confundir. Primeiro, quando estamos tratando de problemas individuais, estamos tratando de problemas éticos. Quando estamos tratando de problemas sociais, que abrangem mais de uma pessoa, são problemas políticos. Porque o racismo, por exemplo, é um problema político. O racismo não é o problema de uma pessoa com outra. Não. Ele é o problema o problema de uma pessoa com a cor da outra, com a etnia da outra. Vamos dizer assim, o que aquela pessoa remete. Então, o problema de um racista, por exemplo, não é, sei lá, com Carlos, um negro qualquer, não. O problema com ele é com a comunidade negra. É com toda uma representação. O problema, por exemplo, de um nazista não é com Benjamin, um judeu qualquer, não. O problema dele é com a comunidade judaica. Então não são problemas éticos, são problemas políticos. A gente pode discutir da ética? Pode, claro que vai se discutir na ética isso. Mas são problemas de natureza política, porque o problema dele não é com uma pessoa, o problema dele é com todo um agrupamento de gente, com toda a representação de pessoas, né, que roda por ali. E nós não podemos confundir que uma coisa é ciência política, uma coisa é sociologia e outra coisa é filosofia política, tá certo? Filosofia política é sempre aquela área do estudo da política, vamos dizer assim, da reflexão propositiva, no sentido de pensar vias para um mundo de paz, propositivas no sentido de pensar como é que poderíamos viver em um melhor sistema de governo, como é que poderíamos viver em um melhor sistema de democracia. A filosofia política vai sempre tratar sempre no como deveríamos viver. Enquanto a ciência política vai estar no campo da ciência, o que a filosofia não está. E não que a filosofia não vá se beneficiar da ciência, claro, vai se beneficiar. Mas não é ciência. Não é ciência. Então a ciência política vai fazer essa descrição dos fatos, vai entender o funcionamento do sistema, vai tentar justamente compreender
como pesquisador, né? Ou seja, se colocando naquele método, o Horkheimer falando no método tradicional, sujeito, objeto, né? E faz essa observação, faz essa análise e tudo mais. Tem outras ciências por aí que rodam, né? Tem a sociologia, tem a antropologia. Então, todas essas ciências estão por aí também, trabalhando, mesmo que transversalmente, a política. Mas são ciências, né? Deixa isso claro. Nós, na filosofia, não somos ciência. Nós somos alguma coisa que, sei lá, começou ali, brotou num local chamado Mileto, na Jônia, sei lá, na atual Turquia, e era uma galera que eles não faziam. Eles até queriam, acho que não tinha condições de trabalho empírico, né? Eles faziam trabalho reflexivo. Então, esse trabalho reflexivo foi o que perdurou até hoje para nós, né? Eu acho que, em geral, era isso, as demais palavras. Qualquer coisa a gente tirou as dúvidas em sala. Valeu!